Direto da redação. E ontem foi quinta-feira, foi o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. E essa data, ela reflete estigmas, saúde mental, porque os manicômios, eles estão sendo extintos. O tratamento de pacientes com doença mental, ele cada vez mais vai se abandonando a técnica de tratamento por meio de internação, de confinamento em manicômios. Vamos acompanhar na reportagem de Carolina Pessoa. Esta quinta-feira, 18 de maio, é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A data resgata o início do movimento da reforma psiquiátrica, no final da década de 70, que culminou com a lei que prevê o fechamento gradual de manicômios e hospícios. Um deles é o Instituto Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, que encerrou as internações em 2021, após 110 anos de funcionamento, mas manteve as portas abertas para atividades ligadas à cultura, arte, esporte e lazer. As atividades culturais funcionam como um dos mais importantes recursos para os que precisam de ajuda, como explica Abel Luiz, coordenador musical do Loucura Suburbana, bloco carnavalesco do Instituto. Por exemplo, o caso do bloco aqui, do Loucura, ele é uma tecnologia de saúde mental no campo de articulação social. Abel também ressalta que o bloco Loucura Suburbana é relevante no combate aos estigmas relacionados à saúde mental. A primeira imagem que vem, quando você comenta sobre esse assunto, é um dia, é um momento, é uma situação de crise. Então você acaba que no dia a dia das oficinas, você vê que as pessoas são muito mais do que um dia em momento de crise. Luciana Medeiros, coordenadora do Núcleo de Desinstitucionalização da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, explica que o modelo atual de tratamento está baseado principalmente em residências terapêuticas. São casas inseridas na comunidade que beneficia pessoas oriundas de internação de longa permanência em hospitais psiquiátricos ou de custódia. O objetivo é ofertar cuidado humanizado, promovendo reabilitação psicossocial. Nos últimos 28 anos, somente na cidade do Rio de Janeiro, mais de 4.000 pessoas que estavam em manicômios tiveram a cidadania resgatada, voltando a viver com suas famílias ou em uma das 97 residências terapêuticas mantidas pela Prefeitura. Ao longo do mês de maio, são realizadas uma série de atividades em torno do tema, que terminam dia 29 e 30, com a realização do 4º Simpósio de Desinstitucionalização do Instituto Juliano Moreira. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Um dos livros que eu recomendo a leitura em relação a essa internação manicomial é Diário do Hospício, O Cemitério dos Vivos, do escritor Lima Barreto. Só que para a gente contextualizar, o Lima Barreto, ele viveu até 1922, ele nasceu em 1881, ele morreu prematuramente, ele morreu aos 40 anos de idade. E ele era alcoólatra, ele era descendente de escravos, e ele foi obrigado a abandonar os estudos, né, para trabalhar, para sustentar a família. E no ápice do seu alcoolismo, de suas crises de alcoólatra, ele tinha delírios e foi internado várias vezes em um hospício. Então, essa obra dele, o Diário do Hospício, o Cemitério dos Vivos, ela só teve um reconhecimento após sua morte, um reconhecimento póstumo. E tem assim vários trechos nesse livro que assim são marcantes. E ele foi um cara à frente do tempo dele. Na época, tudo era tratado como loucura. Você vivia fora dos padrões sociais, era internado como louco. Se alguém fosse, se na família surgisse algum homem ou mulher gay, era internado como louco, vivia fora dos padrões. Muita gente foi internada inadvertidamente e inapropriadamente para fazer tratamento de loucura quando não tinha nada de loucura. E geralmente, como se dava essa internação? A família se livrava do problema, internava e abandonava. As pessoas ficavam assim, era uma permanência prolongada no hospício. Então as pessoas acabavam até enlouquecendo realmente. E
vai se chegando a novas pesquisas, as novas técnicas, novos estudos, a sociedade vai se modernizando, vai fazendo a distinção entre o que é loucura, entre o que é subversão, entre o que é extravagância, vai se fazendo toda uma distinção e nem tudo é loucura. Ou de louco, todo mundo tem um pouco, né? Então tem alguns trechos assim do livro do Lima Barreto que eu pincelo, que eu gosto muito de citar, que ele faz o seguinte, olha: não há dinheiro, abre aspas, não há dinheiro que evite a morte quando ela tem de vir, e não há dinheiro nem poder que arrebate um homem da loucura. Aqui no hospício, com suas divisões de classes, de vestuário, etc., eu só vejo um cemitério. Uns estão de carneiro e outros de cova rasa. Mas assim e assado, a loucura zomba de todas as vaidades e mergulha todos no insondável mar de seus caprichos incompreensíveis. Esse é um trecho do livro do Lima Barreto. Eu vou aqui em outro trecho, vou aqui que eu pincelei. Abre aspas, mais do que os grandes acontecimentos na nossa vida, são os mínimos que decidem o nosso destino. E esses pequenos fatos encadeados, aparentemente insignificantes, vieram influir na minha existência para a satisfação e para o desgosto. Fecha aspas. Em outro trecho aqui também ainda do Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos, o Lima Barreto ele escreve, abre aspas, veio-me repentinamente um horror à sociedade e à vida, uma vontade de absoluto aniquilamento, mais do que aquele que a morte traz, um desejo de perecimento total da minha memória na terra, um desespero por ter sonhado e ter me acenado tanta grandeza e ver agora de uma hora para outra, sem de fato ter perdido minha situação, cair tão baixo que quase me pus a chorar, que nem criança. Fecha aspas. Sim, são vários trechos que se extraem do Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos, e a sociedade ela passa a rediscutir essa forma de tratamento, começa a adotar cada vez mais a inserção do paciente na sociedade, aí são outros formatos, outras técnicas de tratamento que não seja o confinamento, o isolamento total do paciente, mas parte de uma nova modalidade de tratamento que prevê a inserção, a continuidade, a manutenção da inserção do paciente na sociedade. Mas a grande questão que eu me pergunto, e todo mundo se pergunta, é o seguinte: quando o paciente surta, quando o paciente ele está surtado, aí ele precisa de uma intervenção, assim, digamos, mais emergencial. Ele precisa, e o paciente geralmente ele se nega a tomar, a consumir o medicamento que está prescrito pelo especialista, pelo médico. O que fazer? O que eu tenho observado em todas as cidades é que falta, primeiro, quem resgate o paciente, porque antigamente era corpo de bombeiros, não é mais. Para onde levar o paciente surtado? Porque tem muitas cidades que não têm acolhimento para paciente psiquiátrico que está surtado. E fica o paciente pela rua surtado. Em várias cidades, essa questão ainda é muito mal resolvida. Então, quando o paciente está surtado, só tem um jeito. Ele tem que haver uma intervenção no sentido de neutralizar esse paciente, de medicar esse paciente, para depois, então, iniciar um tratamento. É uma questão ainda que as cidades, assim, ainda que haja, tudo bem, a ciência definiu, não vamos internar, não vai isolar o paciente. Ótimo, excelente. Tem outras formas de tratamento, que é você inserir, promover a inserção do paciente na sociedade, mas ainda não se definiu como as cidades não se organizaram para essa nova modalidade de tratamento. Não tem equipe para lidar com essa situação. E o paciente fica com esse problema dentro de casa. Então, o cara está quebrando tudo dentro de casa. O cara surta dentro de casa, está agredindo todo mundo, está batendo em todo mundo.